É que eu entendo que talvez seja uma temeridade pensar um novo desenho para o sistema orçamentário, atribuições, estrutura e recursos humanos, sem antes buscar-se esse maior equilíbrio, principalmente no que se refere à organização da produção pública. Porque conforme nós organizarmos essa produção pública, é que nós vamos montar a nossa direta, indireta, fazer contrato de gestão, jogar para fora, privatizar. Então, isso vai ser determinante dessa estrutura. Nós não podemos fazer esse organograma. Não é que eu não tenho uma ideia de organograma, eu acho que cada um de nós aqui tem. Se pedir, a gente vai dar uma ideia. Eu, por exemplo, tenho. No caso do planejamento, eu teria uma secretaria de planejamento orçamentário com SOF, SPI e DEST tudo junto. Eu teria a parte estratégica toda da presidência da República, é um ponto de vista. E outras medidas cirúrgicas, isso poderia ser feito. Mas eu acho que teria uma vida muito breve. Porque essas estruturas, hoje em dia, elas são muito contaminadas, por quê? Pela distribuição de cargos e funções. Quantas vezes nós já vimos diretorias, divisões serem extintas, juntadas, tudo em função do número de cargos e funções, chamado DAS. Então, é um risco grande quando a gente começa a raciocinar só com estrutura. Produção a partir da análise de problemas. Quando nós formos organizar essa produção pública, essa gestão microeconômica, nós temos que recuperar a análise de problemas. Isso já foi dito aqui, né, que a gente não abandonou praticamente, e não apenas com base em demanda da sociedade. Quando você formaliza e monta sua estrutura de planejamento, orçamento, com base só em demanda da sociedade, a chance de você combater efeitos é enorme. Grande parte das nossas políticas públicas hoje em dia, eles combatem efeitos. Se você analisar bem, é mais um combate de efeito. Você não vê as verdadeiras causas daquilo. Então, é uma cultura que nós tentamos iniciar, né, a partir do ano 2000, trancos e barrancos, mais barrancos que trancos, né? E parece que ela se perdeu por aí. Então, política pública sem avaliação de problemas leva a combate de efeitos. É o que tem mais por aí. Quase todas as transferências que existem, a parte social e tudo, é tudo combatendo efeitos. Se você olhar, a causa está lá atrás, que a gente negligenciou ou não quis enfrentar. Então, recuperar essa concepção de análise de problemas. Qual seria o caminho para esse equilíbrio dessas duas gestões? O primeiro passo, mais importante, novo papel para o órgão central do sistema de orçamento. Isso aí é uma coisa fundamental. Descentralização com empoderamento. Você tem que descentralizar uma série de funções hoje que a SOF, ou a própria SPI também tem atribuições, etc. Descentralizar isso para extrair ministérios, seccionais, etc. Eficiência microeconômica, e aí tem um grande dilema da descentralização, esse que está posto aí. O controle macroeconômico requer maior centralização, de fato, requer. Mas a eficiência microeconômica demanda flexibilidade operativa, sobretudo para possibilitar cobranças de resultados. Então, fica essa coisa que tem que ser administrada. O órgão central, o orçamento, ele tem como o controle macroeconômico é fundamental. E isso requer uma concentração maior de termos de funções, praticamente toda a concentração. Já a produção microeconômica, se não centralizar, não consegue nada. Não só na ponta do governo federal, como para estados, municípios, etc. Chegar ao nível local, é onde os produtos e serviços são consumidos e prestados. Conferir maior responsabilidade e poder para os órgãos setoriais. Isso já foi dito aqui, eu acho que não tem como fugir disso. E à medida que a gente faça essa descentralização, isso vai afetar seguramente o nosso desenho organizacional. Porque à medida que nós descentralizamos uma série de funções hoje, afetas a SOF, a SPI e outros órgãos centrais, descentralizamos para órgãos setoriais, a nossa estrutura vai mudar. As nossas atribuições também, os nossos cargos.
Eficiência microeconômica, locativa e operacional. Quais são os constrangimentos que são visíveis na busca de uma eficiência microeconômica maior hoje em dia? Orçamento excessivamente legislativo. Isso escapa de muita gente, né? O nosso orçamento é excessivamente legislativo. Ele tinha que ser muito mais agregado. Só para ter uma ideia desse aspecto legislativo, é só vocês olharem o artigo 4º da LOA, né? Esse é altamente didático. O artigo 4º da LOA, em cima de uma programação aprovada por ele, lá pelo próprio Congresso, ela estabelece uma série de possibilidades de remanejamento, de créditos, vai 10% daqui, 20% para lá, 5% daqui para acolá. Quer dizer, o monitoramento da execução orçamentária. A verdade é essa. Isso seria um papel razoável no sistema presidencialista para o Congresso, é uma coisa que tem que ser discutida. Emendas alocativas, quando constitucionalmente, devem ser relocativas, o tamanho do orçamento. Aquela história de ler a Constituição de uma forma diferenciada, né? Parece. Porque pela Constituição, as emendas lá no Congresso teriam que ser realocativas, de forma que não afetem o tamanho do orçamento. Quando elas são alocativas, elas alteram o tamanho do orçamento. E dizer que reservou um pedaço para poder financiar as emendas, formalmente você cumpre esse aspecto realocativo. Mas na essência não, porque uma reserva vai ser alocada originalmente lá dentro do próprio legislativo. Orçamento impositivo. Contabilidade prévia, obviamente, né? Se você tem de antemão todas as contas do orçamento fixadas e pré-fixadas, você tem uma contabilidade prévia. É isso que nós queremos? Ou um instrumento de planejamento ágil e eficaz com esses instrumentos? Falência do processo de planejamento do orçamento. Eu entendo, porque a pergunta que cabe é o seguinte: qual a necessidade que tem o Congresso de fazer emenda ao processo orçamentário, ao orçamento, quando esse processo está definido segundo 3 leis? Lei do plano, lei de diretriz orçamentária e LOA. Leis com toda a sua tramitação normal de lei, todo aquele procedimento. E qual a necessidade? Será que, apesar disso aí, o Poder Executivo é incompetente para estabelecer as suas prioridades, fazer seu planejamento? Precisa do parlamentar emendar ad hoc lá no Congresso? É uma questão que tem que ser discutida. Essas emendas, por exemplo, sempre se discutiu se elas devem ser mandatórias ou não. Agora, não houve a discussão, escuta, precisa dessas emendas? Qual a razão? Por que precisa dessas emendas? Isso é uma coisa que tem que ser discutida. E isso afeta demais a eficiência microeconômica do orçamento. Porque você começa a introduzir programações ou despesas fora do critério do planejamento e orçamento que foi feito pelo Executivo. Então, isso é um caso que está fora de pauta, ninguém discute, só se discutiu, não, impositivo 1% é pouco, não há problema, é só emenda, é pior se fosse o orçamento todo. A questão é o seguinte: há sentido na emenda face ao nosso processo orçamentário? Ainda aí é um risco mais potencial, né? Volta e meia se vê falar em audiência pública na fase de projeto de lei. Em matéria orçamentária, só deve ocorrer no segmento legislativo, por uma razão muito lógica, né? Se o assunto demanda um projeto de lei de iniciativa do Executivo, não tem sentido o Executivo, para montar esse projeto de lei, montar toda uma estrutura de audiência pública. Monta esse projeto de lei e o projeto é encaminhado lá no Congresso. Será que lá eles vão simplesmente carimbar e homologar essas audiências públicas? Ou eles vão querer fazer uma outra rodada de audiência pública? Ou seja, onera demais o custo legislativo da produção desse documento. É uma questão de lógica. E a Casa do Povo é lá no Congresso. Essas audiências públicas têm que ser feitas lá. Isso é mais uma ameaça em potencial. Volta e meia surge. Agora, nada impede, é claro, que se o Executivo quiser fazer algum tipo de escuta em determinados setores para poder fortalecer a sua proposta, mas não para o caráter de audiência pública, que cria uma saia justa quando a coisa chega lá no Congresso.
Aí vai se questionar a representatividade dos organismos sociais que participaram daquela audiência, aí entra as prefeituras, aquele negócio todo. Então, deveria ficar entendido que essas audiências públicas, ela tem sentido no segmento legislativo, e não na parte executiva, via de regra. Eventualmente, nada impede que se ouça, mas não sistematicamente firmar a ideia de audiência pública.